Bom, chegamos agora no nosso último episódio, né? E a gente falou no penúltimo episódio sobre a motivação do nosso coração, como Paulo vai trazer essas considerações finais para o seu filho amado na fé, Timóteo. E agora nessa última parte, a partir aqui do versículo 11, Paulo ele vai reconstruir algumas coisas que são importantes para Timóteo. Ele vai reconstruir a questão da identidade do líder. Ele vai falar sobre a vocação pastoral e ele vai falar sobre um horizonte eterno que governa decisões presentes. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? É importante a gente salientar que apenas as pessoas que vivem à luz da eternidade conseguem liderar sem negociar a sua alma, sem negociar os seus preceitos. E isso é muito importante. Paulo vai falar isso aqui para Timóteo, né? Na primeira mensagem, a gente falou sobre defender a fé. Nessa mensagem, a gente pode falar como é que nós preservamos a nossa fé. E no capítulo 6, do verso 11 ao verso 16, Paulo vai falar o seguinte: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Lembra que Paulo está falando de questão de ficar rico, de lucrar com a fé? Você é homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Aqui, a primeira coisa que eu acho interessante é que quando Paulo vai falar aqui, a primeira coisa que ele fala, você é um homem de Deus. Lembra, capítulo 1, Paulo lembrou da imposição de mãos, Paulo lembrou das palavras proféticas, Paulo lembrou do chamado de Timóteo. E aqui no finalzinho parece que ele precisa trazer de novo essa identidade para Timóteo. Timóteo, você é um homem de Deus. Viva à luz dessa nova realidade. Você é um homem de Deus. E aí ele usa 4 verbos fortes, gente, para falar sobre esse perfil do homem de Deus. Como homem de Deus, ele usa o primeiro verbo, ele fala foge. Foge do amor ao dinheiro, foge do orgulho, foge das disputas. Depois ele usa um outro verbo, siga. Ou seja, não é só fugir, não é só saber da onde você tem que sair, você tem que saber para onde você vai, qual é a visão, qual é o objetivo. Ele fala, siga a justiça, siga a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Porque liderança bíblica, gente, é mais sobre o que você evita do que sobre o que você conquista. Porque, presta atenção, gente, o que nós precisamos conquistar já é nosso. O que você precisa alcançar já faz parte do plano de Deus para você. Você precisa, como eu sempre falo, atrapalhar menos. Mas tem muitas coisas nessa jornada que nós precisamos evitar, porque se a gente não evitar, elas vão nos atrapalhar de receber aquilo que foi conquistado para nós. Então, gente, o chamado, ele não é um chamado só para fazer, é um chamado para ser. Paulo aqui continua olhando para a questão da motivação do coração. Então ele fala, não adianta só você fugir de determinadas coisas, siga o plano, siga a direção do Espírito, siga aquilo para o qual ele te chamou. O terceiro verbo que ele fala é um verbo bem forte que a gente vê aqui, né, em 1 Timóteo, a gente vai ver ele em 2 Timóteo novamente, ele fala de combater o bom combate. E aqui, quando ele fala de combater, o verbo que ele usa, ele fala de uma disputa intensa. Paulo, quando ele usa esse verbo aqui para Timóteo, ele está falando da determinação de um soldado. Como é que a gente vai passar por essa vida? Como é que você vai passar por essa vida sabendo que você é um homem de Deus?
com o olhar na eternidade. Você vai passar de qualquer maneira? Você vai passar empurrando as coisas de qualquer maneira? Não. Paulo usa um verbo aqui para dizer, ei, você tem que ser determinado como um soldado, e o soldado quer chegar vivo. O soldado, ele quer conquistar aquilo pelo qual ele foi enviado para conquistar. É por isso que ele fala nesse combate, ele fala 3 coisas. Número 1, ele fala nesse combate, de combater o bom combate, ele fala de tomar posse da vida eterna. Eu acho interessante porque essa expressão tomar posse, Paulo não está dizendo para Timóteo conquistar algo que ele não tem. Paulo não está querendo dizer para Timóteo para conquistar algo como se tivesse separado do seu futuro. É como a gente muitas vezes fala, eu vou conquistar a minha vitória. A Bíblia fala que nós somos conduzidos em vitória e não a vitória. É o que Paulo está querendo falar. O que Paulo está querendo falar para Timóteo é para ele viver plenamente naquilo que ele já recebeu. Ou seja, é seu, tome posse disso. A palavra tomar posse carrega a ideia de assumir algo como seu, ou seja, um posicionamento de fé. E fé é acreditar. Fé é você depender de uma palavra de Deus. Fé é você depender do caráter de Deus. Fé é você depender do poder de Deus. Então aquilo que Deus disse que é seu. Toma posse. Assuma como seu. Tomar posse tem a ver com viver a partir daquilo. E quando nós assumimos algo, quando nós tomamos posse de algo, nós passamos a viver com base naquilo. Uma outra expressão dessa palavra, tomar posse, pode ser andar segundo algo ou governar-se por algo. Se eu sei que Jesus conquistou cura e saúde para mim, eu não vou governar a minha vida como se fosse um doente. Não, o meu combate é tomar posse, é meu. Ainda que as dificuldades venham, lembra que era isso que estava acontecendo com Timóteo, aqui em 1 Timóteo. As dificuldades estavam vendo, os lobos vorazes estavam vendo, mas assuma-se como um filho de Deus, governe-se por essa realidade. Deixe essa realidade governar a sua vida. O que Paulo está dizendo? Timóteo, viva agora sob o senhorio da vida eterna que já te foi concedida. E a vida eterna aqui não é apenas algo de duração infinita, gente, mas a qualidade da vida de Cristo. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não é só uma vida infinita de quantidade, é uma vida infinita de qualidade, que já foi inaugurada, que já está no nosso espírito. Ele nos deu vida. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nós já temos a vida de Deus em nós. Então viva com base nessa vida, combata o bom combate, tomando posse da vida eterna, olhando para a vida eterna. E quando você tomar posse da vida eterna e olhar para a vida eterna, e a vida eterna te governar, você vai experimentar a vida que Deus tem para você. Paulo está falando sobre o bom combate da fé. A segunda coisa, quando ele fala sobre essa determinação do bom combate, é que Timóteo, ele entendia, ou ele deveria entender que ele foi convocado para essa guerra. Quando Paulo diz assim, para a qual você também foi chamado. Não só toma posse da vida eterna, mas você foi chamado para isso. Deus chamou você. Homem de Deus, Deus chamou você. A terceira coisa sobre essa determinação do soldado é que Timóteo também se oferece como voluntário quando Paulo diz assim, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Não só ele sabe que ele foi chamado, ele faz essa boa confissão diante das testemunhas, sabendo que ele foi chamado, sabendo que ele foi convocado. E ele disse sim para isso. Então assim, não foi Jesus que te pegou e você tem um chamado e ele te pegou pela garganta e você vai ter que ser um pastor, você vai ter que ser isso. Não, Timóteo disse sim. E Paulo está lembrando a Timóteo, lembra que ele te chamou, mas você disse sim. Você entendeu. E o que o Espírito Santo está falando com você hoje é, a partir da perspectiva de que você disse sim, viva com base na voz de Deus que te chamou. Timóteo, gente, ele precisava considerar essas opções. A opção de que ele foi chamado, a opção de que ele disse sim, para poder preparar o seu raciocínio para a luta. Durante a luta, ele não ia dizer assim, me jogaram aqui. Não, Timóteo deveria entender. Deus me chamou e eu disse sim, eu concordei com ele.
1 Coríntios capítulo 9, verso 24 ao 27 diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Primeiro verbo, então, que ele usa, fuja. Segundo verbo, siga. Terceiro verbo, combata. Quarto verbo, guarda. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ele fala, guarda o depósito. Na continuação aí do verso 17, ele vai trazer mais uma vez a exortação. Lembra que ele falou de você viver contente, a piedade sendo grande fonte de lucro, com contentamento, né? Saiba viver sendo dependente de Deus. Agora ele vai lembrar dos ricos. E ele vai falar, no verso 17 ao verso 19, ele diz assim: exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Olha aí a dependência de Deus. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de, mais uma vez, tomarem posse da verdadeira vida. E Paulo vai encerrar aqui essa parte, para a gente chegar nas suas considerações finais no verso 20 e no verso 21, com uma instrução poderosa sobre mordomia. Mordomia cristã. E a gente vive num tempo hoje onde ministério hoje vira marca. Né? Pastor vira CEO. Igrejas vão competir por visibilidade. E Paulo aqui vai oferecer um filtro espiritual. Porque se a gente olha para a liderança do segundo mundo, a liderança do segundo mundo tem que ter um crescimento visível, tem que ter uma influência externa, tem que monetizar daquilo que ela acredita, tem que ter uma plataforma para ser vista. Mas quando a gente fala de liderança segundo a Bíblia, o que Paulo traz é a fidelidade tem que ser invisível. Ou seja, é do fundo do seu coração que você se mantém fiel àquilo que Deus te chamou. A integridade, ela tem que ser um ponto forte no seu caráter. A mordomia tem que fazer parte do seu chamado. Existe um depósito confiado em mim e em você. Paulo está tratando sobre isso. Paulo fala então que os ricos não sejam arrogantes. Não coloquem sua esperança nas riquezas. Paulo fala de ricos serem ricos em boas obras. Serem pessoas generosas e prontas para repartir. Imagina, gente, que Deus está falando assim, quem segura, perde. A Bíblia deixa isso bem claro. Mas quem reparte, ajunta um tesouro que é eterno. 2 Coríntios 9, de 6 a 11, diz assim, isso eu afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Veja que ele não fala assim, quem quiser contribui, não. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Deu no coração, contribua. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo,
para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Eu fiz uma série há um tempo atrás chamado Mordomia. Tá? Bons mordomos, a gente falando, Pedro fala de nós sermos bons mordomos. E uma dos capítulos fala de nós sermos bons mordomos daquilo que nos é confiado, do nosso tesouro. Então vale a pena você dar uma olhada. Eu estou deixando as minhas notas também aqui, dentro dessas minhas notas, para que você possa acompanhar. Você pode pegar também tudo lá no blog, lá no meu blog, rafaelfroy.com, e você tem os vídeos, os áudios, as apostilas, tudo lá. Você pode clicar lá em mensagens, botar lá mordomia, que você vai achar também essa série que vai acrescentar o que Paulo está falando aqui. Olha só o que diz Atos, capítulo 20, verso 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quais são as aplicações práticas que a gente pode ter como líderes, como pastores, se a gente faz parte de um conselho, de um presbitério? A primeira coisa, individualmente, é a gente examinar o nosso coração, o porquê a gente deseja crescer. O porquê nós desejamos avançar. A gente precisa avaliar se as decisões ministeriais são guiadas por fé ou por pressão financeira. A gente precisa desenvolver um contentamento. Lembra que contentamento fala da nossa dependência de Deus. Não da nossa autossuficiência, mas de nós sermos dependentes de Deus. A gente precisa desenvolver esse contentamento como uma prática espiritual, olhando sempre para Cristo. A gente precisa estabelecer uma transparência financeira, né, para a nossa igreja. A gente precisa separar claramente sustento pastoral de enriquecimento pessoal. E tem muita gente que confunde isso. Lembra que Paulo falou que o trabalhador é digno do seu salário, mas Paulo equilibra isso. Nós já vimos isso no capítulo 5. A gente precisa formar uma consciência de chamado antes de termos uma competência administrativa. Porque se nós tivermos uma competência, um senso, uma consciência de chamado, quando nós desenvolvermos uma competência administrativa, o nosso coração vai estar no lugar correto. E Paulo, então, versículo 20, versículo 21, vai terminar aqui essa carta dizendo: e você, ó Timóteo, guarde. Lembra dos 4 verbos? Fugir, seguir, combater e guardar. Guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. E você vê que Paulo agora bota no final, né, no plural, falando para Timóteo, porque Timóteo teria que de alguma maneira passar isso para a igreja. Passar isso para os seus ouvintes, ensinar isso para as outras pessoas. A gente vê isso também em Tito, a gente vê isso lá em 2 Timóteo, o treinamento de liderança. Então Paulo, no final das contas, ainda diz: a graça de Deus estará com vocês. Nesse finalzinho aqui, no versículo 20, Paulo então ele chega e ele fala: ó Timóteo, guarda o depósito. E essa é uma das únicas cartas paulinas que não terminam com uma saudação final. Paulo aqui nessa carta, gente, ele está sendo objetivo. Paulo aqui nessa carta, ele está sendo direto. Está sendo aquela cartinha especial para Timóteo. Falar: Timóteo, não vai ser com rodeios. Estou sendo direto. Paulo vai permanecer totalmente direto até o fim. E aí Paulo então vai acrescentar um toque pessoal, afetuoso, quando ele diz: ó Timóteo, né? Eu consigo imaginar o apóstolo Paulo com esse sentimento pastoral, paternal, falando: ó Timóteo. E aí claramente Paulo ele estava preocupado com essas pressões que Timóteo enfrentaria. A gente já vem falando desde o primeiro capítulo que o contexto da carta a Timóteo era a pressão que Timóteo estava sofrendo. Então Paulo, nesse finalzinho aqui de 1 Timóteo capítulo 6, ele traz um tom mais pastoral também. Ele vai terminando de maneira mais branda, né? Sabendo que Timóteo enfrentaria tudo isso.
Paulo estava desejoso de maneira ardente que Timóteo tivesse sucesso e evitasse as armadilhas ao seu redor. Então, Paulo dá 2 conselhos finais para Timóteo. Versículo 20, e aí combinando ali no versículo 21. A primeira coisa, ele fala assim, guarda o que te foi confiado. E esse era o chamado para Timóteo. Timóteo, guarda. Guarda o rebanho, guarda o seu dom espiritual, guarda o seu testemunho. E guardar vai implicar vigilância. Ou seja, quando Paulo está falando para Timóteo, ele está falando que Timóteo precisa permanecer alerta, ciente das ameaças. Timóteo, não feche os seus olhos para o que está acontecendo, não. Ande em discernimento, ande com os olhos da fé abertos. E ele usa um verbo aqui, quando ele usa essa palavra para guardar, fulasso. Fulasso é um verbo que é usado para descrever pastores que vigiam o seu rebanho à noite. Lucas capítulo 2, verso 8 vai citar essa palavra. Os pastores vigiavam. O que nos traz ali aquela imagem de que lobos selvagens estariam buscando devorar as ovelhas indefesas. Então, parte do seu chamado é guardar. Meu Deus, como isso é importante. Chegou alguém, de alguma maneira, trouxe um alerta no seu coração? Vigia. Deixa os olhos bem abertos. Sabe, a gente quer com que pessoas cheguem na nossa igreja. As portas estão abertas para as pessoas. Mas estando abertas para as pessoas, vão entrar lobos também. Paulo está falando para Timóteo, guarda. Guarda isso. O verbo que ele usa, em outros lugares, por exemplo, nós vemos uma referência para Jesus, que é o bom pastor. O grande pastor que vigia as suas ovelhas. A segunda coisa que Paulo fala, número 1, ele fala guarda. Número 2, ele fala evita. Evita falatórios inúteis. E a palavra aqui é quenofonia, que é uma conversa que não contribui para o crescimento espiritual. Evita gastar muito tempo nisso, Timóteo. Evita falatórios profanos. Ele fala, evita coisas mundanas, sujas, impuras. Você é santo, você é do reino. Lembra que ele fala, você é um homem de Deus. Evita contradições, debates. A palavra evitar aqui é trepo. Ela está no presente do indicativo, isso aqui é importante, ela está no presente do indicativo, porque Paulo está chamando Timóteo a continuamente se afastar. Veja bem, gente, não é porque a gente evitou determinada coisa que ela nunca vai voltar. Não é porque a gente sofreu determinada ameaça que o inferno não vai tentar. A Bíblia fala que Satanás procurava tentar Jesus, sempre procurava até tempo oportuno. Então é importante que Paulo está falando para Timóteo para continuamente se afastar. A ideia aqui é fugir, é evitar, é não se encontrar com isso, é não se associar a isso. Por quê, gente? Porque a falsa doutrina é como uma praga mortal e altamente contagiosa. Quando você vê, por exemplo, o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, você vê que no capítulo 3, Paulo é incisivo para falar, ô Gálatas, quem enfeitiçou vocês? E há algumas disputas ali de datas ali, mas se a gente botar uma data um pouco mais perto, onde a data foi escrita e Paulo tem que escrever novamente para os Gálatas, talvez aí se a gente pudesse assumir isso, não com muita precisão, mas a gente pudesse assumir isso nos 2 anos, em 2 anos o que Paulo pregou praticamente já tinha sido desfeito. E Paulo está tendo que lembrar os Gálatas, olha, não foi isso que vocês aprenderam, não foi isso que eu ensinei para vocês. Entraram esses judaizantes aqui, pervertendo com cara de evangelho, e o apóstolo Paulo diz, não é evangelho. Porque eles estão querendo com que vocês associem a sua justiça às suas obras. E eu já expliquei para vocês que a justiça de vocês é pela fé, é com base na salvação. Então o que a gente está vendo aqui? Que para Timóteo não se associar com esse tipo de falatório, de ensino, que se passa por conhecimento, mas o apóstolo Paulo diz, não é conhecimento. E no verso 21, ele vai dizer como isso é mortal. Ele diz assim, pois alguns professando, ou seja, recebendo, colocando para dentro, ao ponto de falarem acerca disso, se desviaram da fé. Então, gente, Paulo, ele vai repetir um tema frequentemente aqui.
desafiando Timóteo a distinguir o que vem de Deus, ou seja, aquilo que lhe foi confiado, e o que vem dos homens. Ele fala das conversas vãs. E a se guardar de se apaixonar pelo que vem do homem. Paulo tinha confiança em Timóteo e confiava nele. No entanto, Paulo também sabia quão grande é o poder da sedução e quão altas são as apostas. Então ele adverte Timóteo. Ele adverte e adverte e adverte. Cuidado, Timóteo, cuidado, Timóteo, cuidado, Timóteo. Eu quero terminar com 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e verso 2, que diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Aqui em 1 Timóteo capítulo 6, ainda mais nesse finalzinho, Paulo nos lembra que o maior perigo da liderança não é a escassez de recursos, mas a perda do senhorio de Cristo sobre o coração. Então Paulo termina essa carta lembrando a Timóteo: cuidado, guarda o bom depósito, guarda o evangelho no teu coração, protege o teu coração. Vamos lembrar de Provérbios? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que fluem as fontes de vida eterna. Eu espero que esse estudo de 1 Timóteo possa ter te abençoado a você permanecer com seu coração no lugar correto. Não importa o tempo de dificuldade, não importa as crises que apareçam, não importa os lobos que tentem entrar na sua comunidade, permaneça lembrando que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.